Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia mais uma vez a todos, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais. É importante a discussão desse tema e por isso fiz o pedido da declaração de líderes para que a gente desse continuidade a essa discussão, até para que outros pares que quisessem também participar pudessem também opinar. O que nós precisamos entender neste meio difícil da situação jurídica do setor público é a gente poder fazer uma compilação, vereador Scalco, em primeiro ponto, compilar as leis, de tantas leis que nós temos, viabilizando e atualizando as mesmas, porque se imagina, hoje nós temos aqui, vamos dar um exemplo de Caxias, 9.000 leis, vereador Felipe, mas se dessas 9.000 leis que já estão estabelecidas já tivesse a funcionalidade, muitas coisas com certeza já estariam avançando no nosso município. E quando nós falamos de obras públicas, de reformas de escolas, de reformas de UBS ou até mesmo de construção das mesmas, nós precisamos compreender, vereador Fantinel, da dificuldade burocrática por uma execução de uma obra. Vamos dar o exemplo da ponte ali entre São Marcos, Caxias-São Marcos, que precisa ser reformada. Primeiro, precisamos ter o projeto arquitetônico da mesma. Segundo, temos que ter todas as licenças ambientais para poder dar continuidade do projeto. Depois disso, ser feita a licitação, e se tudo ocorrer bem nessa licitação, se nenhuma empresa que estiver concorrendo para também disputar este serviço, possa emperrar o processo na discussão de que vem apontar de uma empresa a outra alguma falta de alguma documentação ou coisa parecida. Então você veja que as coisas infelizmente se tornam burocráticas por um sentido de conjunto de situações que realmente impede com que muitas coisas sejam feitas. Aí a população, precisamos aqui salientar e pontuar, que tem toda a legitimidade, tem sim o apontamento de apontar tanto a Câmara de Vereadores, ou até mesmo Assembleias Legislativas, ou até mesmo a própria Câmara Federal, em circunstâncias como essa, de que às vezes pedem assim, mas por que o vereador não cobra, ou por que o deputado não cobra? Justamente porque foge da alçada do poder legislativo situações como essa, que depende muito mais do que a organização e o amparo jurídico pelo Poder Executivo possa ser feito de fato a execução adequada. Não sei quem pediu a parte. Eu passo os trabalhos ao segundo vice. Pois não, então, senhor presidente D'Ambrosio. Agora sim eu peço uma parte, então. Com a palavra. Olha, como o senhor seguiu no mesmo tema, eu queria, mas não deu tempo, ter solicitado uma parte ao nobre colega Fantinel. Não pode generalizar que servidores não fazem nada. Até nós precisamos lembrar a pandemia, principalmente, os servidores na praça, trabalhando, salvando vidas. Nós precisamos respeitar o trabalho, o trabalho dos professores. Enquanto nós estamos aqui, tem 11 equipes da Secretaria de Obras abrindo valas. Os servidores da Codeca estão fazendo lá no Cerro da Glória, onde o privado não teve competência, fazendo os mesmos valores. Então, assim, me perdoe. Não podemos generalizar. Servidores não fazem nada. Eu tenho muito respeito pelos servidores,
muito respeito, que eles fazem a cidade andar. Se não fossem os servidores, a cidade não andava. E independente de partido, independente de qualquer ideologia, precisamos respeitar o trabalho dos servidores. Obrigado. Obrigado, vereador presidente D'Ambrosio. E é importante também ressaltar que essa lei das licitações também, vereador Bressan, é que emperram muitas vezes este trabalho, o desenvolvimento desses trabalhos de reforma e ampliações de projetos e construções, porque sempre ela dá então ali a origem de que o valor seja mais baixo. Mas, às vezes, ou na maioria das vezes, o valor mais baixo não significa dizer que é a melhor obra, que é a melhor empresa, a sua parte. Obrigado, vereador Fiuza. Bem certo esse exemplo. Acho que o valor mais baixo... Acho que o valor mais baixo é o pior serviço. É o pior serviço, vereador Alberto Menegus, porque eles abandonam. Eles abandonam. Eles vão lá para ganhar por 1 milhão, sabe que vai custar 13 e depois pede para aditivar a obra lá. Foi o que aconteceu com a Atiliano lá, Pinguelo, que está lá. Né? Agora foi novamente assinado outro contrato para ver se terminam. E aí a gente foi a Florianópolis buscar uma inovação que em 37 dias a gente trouxe aqui as fotos, os vídeos. Uma escola foi construída para 1.200 alunos. Que é onde só na região do Esplanado nós temos 1.400 vagas, faltando 1.400 vagas naquela região. Que temos que tirar os alunos de lá e colocar para outras regiões. E aí em 37 dias nós poderíamos resolver. Porque nós economizaríamos no transporte, que é pago, e é uma fortuna. Mas o que acontece? A cada dia que eu estou tentando, de alguma forma, que pelo menos 4 ou 5 salas sejam colocadas em cada escola, poderia, porque é modular, é muito fácil. Isso já foi comprovado, não sou eu que estou dizendo. Isso aí a gente trouxe, todo mundo conhece. E aí não acontece por causa dessas burocracias. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Bressan, parabéns. E é bom sempre ressaltar que para que isso seja feito, é preciso daqui a pouco que o município tenha, pela uma situação jurídica, uma adequação, de repente, a um consórcio, para que daqui a pouco possa ser feito esse trabalho, essa construção nesses módulos, para que depois amanhã o Tribunal de Contas, que a gente sabe, sempre tem um apontamento nesses quesitos com as prefeituras. Só parte, vereador Velocino. Vereador Fiuza, eu já falei aqui por várias vezes que enquanto não mudar o critério de licitações, eu fiquei feliz que eu vi que estão discutindo lá em cima no Senado os critérios. Olha o que aconteceu lá com a ponte lá que vai para Santa Lúcia. Por quê? Porque não tem critério nenhum. É o menor preço. Não olha... A licitação tem que ter um quesito que diga a estrutura da empresa que ganhar, se tem capacidade de executar determinada obra. Senão, não adianta. Senão, qualquer um vai ali, pega, coloca o menor preço, desabilita aquele que tem uma qualidade melhor, que é o caso da Codeca, e fica se esperando as obras. Eu sou a favor que tem que estar junto. O público tem que ser fiscalizador da determinada obra, eu no meu entendimento. Tem que estar envolvido junto, tem que ter o domínio, mas que talvez esteja essa parceria. Então, infelizmente, enquanto não mudar, que qualquer um pode adentrar nas obras independente de qualidade, não vai mudar a população, paga caro o dinheiro público com isso, porque está ali, ó, 3 licitações lá embaixo da ponte, agora não apareceu ninguém. E aí, como é que fica? O dinheiro público você vai por ralo, já foi pago, já está caindo parte da estrada dali de Sebastopol até lá, por uma obra de má qualidade, que talvez o poder público faltou fiscalizar ali a pessoa responsável, vereador Bressan, que a base não foi feita de acordo com o contrato. Então, tem que estar junto. Público-privado junto funciona, mas que o público não perca a rédea das obras. Esse é o meu fim, que eu concordo. Obrigado, vereador Velocino. Peço escusas, vereador, por não ter cedido a parte, não ter escutado ali que o senhor tinha me pedido. Mas, só concluindo, senhor presidente, é importante essa discussão,
até porque a nossa sociedade precisa saber da importância da participação, das discussões que esta Casa Legislativa tem feito e também entender que, às vezes, se sobrepõem muitas situações porque não compete a nós para tais demandas, principalmente no quesito dessas execuções e reformas de obras. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Lisandro. Encerrado.